Pessoal, boa noite então. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma etapa aí da nossa disciplina. Hoje é a apresentação do texto 2, Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas Conceituais. Bom, antes de estar liberando espaço aqui para o grupo poder dar início à apresentação, à sustentação do texto, na verdade, vamos deixar alguns recados. Primeiro, turma, tem gente que está tímido, ok? Com as orientações que eu passei na correção do banner. Veja o seguinte, tudo que a gente falou aí em metodologia, no que se diz respeito à apresentação de trabalho, a gente tenta ser o mais objetivo possível. Por quê? Limitação de espaço. No caso específico do banner, nós estamos... Essa limitação ela é enorme, porque a gente tem uma página para escrever um trabalho de 1 ano. Então, não fiquem acanhados e acanhadas e sejam mais diretos. Evitem de colocar no título estudo de pesquisa de para não sei o que. Se você está com um trabalho científico, esse trabalho científico todo mundo sabe que ele está vindo de um estudo, que ele está vindo de um resultado de uma pesquisa. Senão ele não seria um trabalho científico. Tá? Seja ele qual for, se você está inventando uma coisa nova, seja qual for o caminho, a abordagem do que você está fazendo, seja direto. Então não precisa de ficar com muita coisa, com vergonha e não, e seja direto. Você não tem tempo e espaço para ficar prorrogando isso. Então na hora de dar o título lá, por exemplo, vou fazer uma coleção aqui motivada na luz negra, tá? Então, aí a pessoa coloca, sei lá, pesquisa e estudo para motivação de criação de uma coleção a partir da inspiração da luz negra. Pô, 3/4 desse título aí é desnecessário. Então vai lá a inspiração da luz negra, vai direto para o que você quer tratar. Ou uma coleção da luz negra, ou luz negra a coleção, foca no que você vai falar. Pesquisa, estudo, isso a gente já sabe que é, senão você não estaria apresentando isso num evento científico. Então sejam diretos, vai lá no ponto. E na hora também de fazer a introdução, vá no ponto. Não fica dando muito rodeio, não, vocês não têm tempo. Outra coisa, já estamos com 16 participantes aqui na sala. O que acontece? Outra coisa que vocês precisam ficar atento é que um monte de gente, tá? Não foi uma nem duas pessoas, não colocou nada de resultado. O artigo, o banner foi prorrogado, se eu não me engano, até sexta-feira. Eu acho que dia 13, se eu não estou enganado. O que acontece? Entrem com o resultado final, que segundo o Rodrigo, dando essa prorrogação até dia 13, dava para vocês terminarem. Então explorem mais as figuras. Vocês estão com medo de explorar a figura. Às vezes no seu resultado você não precisa de colocar uma linha sequer de texto. Dê espaço para o seu resultado, que é uma figura. Coloca uma imagem de alta resolução bacana no pôster. Deixa ela falar pelo seu trabalho. Na introdução, se vão falar lá, eu tô falando da luz negra. Ninguém tá falando de luz negra, pelo menos eu acho que não. Tô falando de luz negra. Na introdução, para explicar a motivação, coloca uma imagem de luz negra também. Vocês não precisam de ficar com imagem restrita só nos resultados, não. Explorem a imagem na introdução, explorem a imagem nos resultados, ok? E outro problema que teve, que também foi recorrente, é a questão da metodologia. Metodologia, gente, a gente precisa, sim, fazer ela explicar os passos do trabalho. Aí teve gente que fez isso explicando uma parte do trabalho, teve gente que fez isso, começou explicando o trabalho e não terminou. Então é como se você começa uma frase e interrompe essa frase no meio. O seu texto meio que perde um sentido. Então, tenta dar sequência. Eu deixei alguns exemplos, algumas instruções. Olha, ele começou com isso, passou por essa etapa, estou fazendo isso e está previsto para fazer aquilo.
É 3, 4 etapas, é 3, 4 tópicos que você pode escrever, é 3 com texto ali de um parágrafo pequeno, que você não tem texto, e que você tem que organizar a sequência dessas 4 ideias. Tá? Fiquem espertos. O que vai acontecer agora aí no banner? Eu deixei a primeira orientação para todo mundo. Então, façam o melhor possível as correções que eu passei, tá? Como professor aqui da disciplina de metodologia para corrigir o banner. Vocês vão ter que fazer a submissão desse banner até sexta-feira. Entra com ele no sistema. A banca vai avaliar. Os trabalhos aceitos vão ter uma nova data. A banca vai comentar sobre os banners e a partir dos comentários da banca, a gente vai fazer uma nova correção. Vocês vão fazer as alterações do banner. A gente vai corrigir novamente esses banners para que vocês submetam, então, a versão final do banner, ok? Então, fiquem espertos só nas datas e com essas correções aí. Bom, eu já falei até demais aqui. Vou passar a palavra agora, então, para Ana Cristina. A Ana Cristina vai estar conduzindo aqui o experimento agora, né? Essa apresentação, a sustentação, na verdade, do texto. E, Ana, a palavra é sua, então. Estou fechando o microfone e você assume a apresentação. Boa apresentação aí para vocês. Obrigada, Lucas. Boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos apresentar o debate em relação ao artigo Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas. O grupo é composto por mim, Ana Cristina, pela Daphne e pela Letícia. Nós todas iremos apresentar o artigo analisado. Bom, eu sou a Daphne e vou começar apresentando o artigo. Então, o artigo que o meu grupo leu, ele se organiza explicando e fazendo comparativo entre a comunicação científica e a divulgação científica. Ambos os termos, eles visam a disseminação de informações ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Porém, a comunicação científica, ela tem o intuito de levar essas informações para a comunidade científica, informando sobre os avanços obtidos, elaborações de novas teorias ou refinamento das já existentes. Já a divulgação científica, ela está focada em democratizar o acesso dessas informações ao público leigo. E o artigo, ele vem destacando algumas diferenças entre estes conceitos, como, por exemplo, o perfil do público, o nível de discurso, alguns canais utilizados para sua veiculação, a intenção explícita de cada um em particular. E a gente vai falar ao longo do slide sobre essas diferenças. Pode passar, Ana. Bom, tá dando para escutar? Para mim cortou o som. Agora sim. Deu para escutar a primeira página? Na primeira página, sim. Ah, tá, desculpa então, voltando. O perfil do público, ele em ambas as situações, ele é completamente diferente. Na comunicação científica, o público são, em geral, especialistas, pessoas que, naturalmente, por sua formação, elas já estão familiarizados com os termos, com conceitos, com jargões, termos técnicos, dentre outros. Eles entendem também o que eles chamam de produção da ciência, que é todo esse processo que se dá de uma forma cumulativa, que vai se refinando ao longo do tempo e precisa ser também validado por uma demonstração empírica. Já na divulgação científica, o público não tem que entender esse processo que eu acabei de explicar, nem os jargões, nem os termos técnicos, e sua percepção também ela pode ser cheia de equívocos. Pode passar, Ana. Já em relação ao nível do discurso, as duas situações elas apresentam níveis de discurso diferentes que vão de acordo com a característica do seu público. Para a comunicação científica, não é necessário, por exemplo, traduzir os termos,
os conceitos, pois o seu público já está familiarizado com essas expressões e também já está apto para entender novos termos, os processos e os conceitos. Já para a divulgação científica, o público não é alfabetizado cientificamente. Então, ele pode apresentar dificuldade em compreender qualquer termo técnico ou um conceito mais complexo e também pode ter dificuldade na interpretação. Por estes motivos, a disseminação dessas informações para este público requer uma decodificação. Pronto, Ana. Quanto à questão da natureza dos canais da divulgação científica, da comunicação científica, a divulgação ela ocorre principalmente pelos meios de comunicação de massa, como jornais, televisão, rádio, mas também outros pontos, como programas de TV, folhetos destinados a áreas específicas ou não específicas, campanhas e até mesmo na literatura de cordel. Por isso, a audiência ela é bem ampla, ao contrário da comunicação. A audiência da comunicação é bem mais restrita porque ela é apresentada em eventos específicos, como os técnicos científicos do tipo congressos e publicações. O fato da divulgação ser mais ampla, de acordo com esse processo, torna ela um pouco difícil para disseminar a informação corretamente, porque nem sempre essa divulgação é feita por pessoas especializadas. A divulgação científica são essas informações vindas da ciência e normalmente são feitas por divulgadores ou jornalistas e feitas dentro de uma estrutura de produção, o que acaba tendo uma interferência e por vezes a qualidade das informações é comprometida. Quanto às divergências, a comunicação ela dissemina as informações apenas na comunidade científica específica. Então, ela se relaciona entre aqueles que já sabem dos termos e linguagens. Já a divulgação, ela vai divulgar essas informações para o público leigo, que é aqueles que não estão por dentro do assunto, mas que têm o direito de saber das devidas informações. Agora, nos pontos de semelhança, que no artigo são chamados de pontos de convergência, que é onde elas se encontram, ambos se submetem a alguns constrangimentos, porque todas duas têm interesses extracientíficos, seja políticos ou militares, que acabam comprometendo algumas informações e algumas vezes até mesmo geram algumas fraudes de informação, como o próprio autor cita dentro do artigo. Outro ponto comum é que a comunicação científica ela é obrigatória para quem trabalha na área, o que gera parceria dentro da divulgação, no caso com jornalistas e cientistas, para poder criar documentação e outros artigos para informar o público. O que isso acaba gerando a biblioteca virtual, que é para gerar essas informações e ter melhor acesso. O autor também apresenta 4 exemplos entre comunicação científica e divulgação científica. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é nas dependências da Academia Brasileira de Ciências, foi criada em conjunto com cientistas, professores e intelectuais, e entre eles os membros da ABC. Ela desempenhou um papel importante na primeira metade do século passado, no esforço da popularização da ciência. A rádio tinha alguns cursos sobre inglês, francês e tinha outros programas também. Também vale ressaltar a atuação do médico e microbiologista José Reis, que se dedicou a fazer a divulgação científica. E ele foi um dos primeiros, dos pioneiros do jornalismo científico, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também da Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Outras iniciativas também que contemplam a parceria entre comunicação e divulgação
é o curso de especialização em jornalismo científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas. E também vale lembrar da interação de pesquisadores com o público leigo, através da mídia brasileira, como é o caso do físico e astrônomo Marcelo Greiser e do biólogo Fernando Reines. Pode mudar, por favor. Ana Cristina. Ah, tá. Problematizações necessárias. No texto, o autor ressalta 2 aspectos que merecem reflexão maior, que é o conceito de alfabetização científica e a existência de níveis de segmentação na comunicação científica. Fica subentendido que a divulgação científica tem como um dos seus objetivos a alfabetização científica. Quando a gente fala em alfabetização, a gente pensa em um sujeito que não tem conhecimento, saberes e é um pouco desprovido de informação. Isso geralmente não dá certo, porque porque divulgar a ciência não é reduzir, um esforço, a divulgação científica não é a redução do esforço no sentido de ação essencialmente pedagógica, que vai permitir que o sujeito entenda o que é ciência, como que ela funciona. A alfabetização científica deve fugir da concepção simplista de ciência. Ela deve contextualizar dados, fatos, resultados de pesquisa, de modo a garantir a sua temporalidade. A divulgação científica não pode servir de instrumento para distanciar quem produz ciência e tecnologia do cidadão comum. Ela precisa abrir espaços e aproximações para diálogos entre os 2 públicos. Pode mudar, fazendo favor. A comunicação científica comporta 2 níveis, que é a comunicação intrapares e a extrapares. O público é constituído por especialistas nas 2 áreas, mas há diferenças no que diz respeito à sua relação direta com o tema, assunto ou área de conhecimento. A comunicação intrapares acontece com a circulação de informações científicas, tecnológicas e de inovação entre especialistas de um campo ou de campos conexos. Exemplo, periódicos especializados ou congressos científicos em área bem delimitada, eventos científicos em área bem delimitados. Aqueles que não frequentam esse espaço geralmente encontram dificuldade para ter acesso a eles. A comunicação extrapares diz respeito ao mesmo processo, mas o público dela é um pouco mais especializado, mas ele é mais abrangente. O público geralmente não se situa por formação ou atuação específica na área que é projeto da disseminação. A temática é mais aberta, com perspectiva multidisciplinar. A audiência é mais eclética. Exemplo é revistas de política científica e congressos de sociobiodiversidade. E é compartilhado pelo público por um número mais amplo e diversificado de especialistas. Só um minutinho. E também é possível defender a segmentação na divulgação científica, pois há níveis distintos de divulgação, tendo em vista o perfil instrucional da população e dos veículos que a promovem. Há diferenças sensíveis entre divulgação científica mediados pela grande imprensa. O exemplo é o jornal Estado de São Paulo, e pelas revistas segmentadas, como a Panorama Rural e a Java Magazine, e pela TV aberta e fechada. E mesmo se o grupo de revistas de divulgação científica, grupo de revistas fechadas de divulgação científica, existem diferenças entre o público e entre o tema também. Exemplo é a revista Galileu e a Ciência Hoje. E
Ana, pode mudar para o último. No geral, a gente apresentou grande parte das diferenças entre a comunicação e a divulgação científica. O artigo ele consegue apresentar isso de uma forma bem bacana para a gente e é super simples, então a gente consegue ler isso bem calmo. Basicamente, a divulgação científica ela é dependente da comunicação, porque a comunicação ela gera as informações que depois são passadas para o público leigo, que está que está de fora dessa área da ciência, dessa área de atuação da ciência. A gente preparou um questionário com algumas perguntas sobre a apresentação e a gente mandou o link aí agora pelo chat, se vocês puderem abrir para a gente ir fazendo. O link deu certo? Sim? A gente também preparou um prêmio para participação. Um prêmio de participação, né? Vou começar aqui a comunicação. A gente preparou 10 perguntas. Primeira é: a alfabetização científica deve fugir da concepção reducionista de ciência, se limitar à enunciação do que acontece no presente, não contextualizar dados, fatos e resultados de pesquisa, ou ensinar o público. Eu acho que ensinar o público a compreender a ciência. Tem um microfone que tá ligado, tá dando eco. Eu não tô escutando. Ana, a Mariana, a Jéssica, a Luana, a Vitória e a Laís disseram que é a letra D. Letra D. A Letícia ela vai explicar um pouquinho melhor sobre. Ela vai explicar melhor sobre essa questão do que eu. Você consegue explicar pra gente? Por favor? Isso consigo. É a letra A. É a fugir da concepção reducionista da ciência. Porque a alfabetização científica não é você ensinar o sujeito o que é ciência, nem nada. Ela geralmente geralmente quando a gente fala alfabetização, a gente acha que a pessoa não tem conhecimento. Só que não, é sobre fugir da concepção reducionista, porque a gente não pode simplificar a ciência e também não tem como saber o que geralmente é o que é ciência. A alfabetização, ela deve mostrar os conceitos, os fatos, os resultados de pesquisa. Uma pergunta, o que vocês entendem aí por concepção reducionista? Eu entendi como você reduzir a ciência àquilo que você aprende na escola. Uma coisa mais simples, aquela coisa mais fechada. Ou tô entendendo errado? Me ouviu, Lucas? Sim, na verdade aí eu entendo essa concepção reducionista quanto você especifica demais um assunto. À medida que você vai especificando, você vai reduzindo aquilo ali a um ponto só da ciência, aquilo vai ficando muito difícil. Ah, sim, entendi errado. Não, na verdade eu não sei se você entendeu errado. A minha interpretação para essa concepção reducionista de ciência é reduzir demais algo muito técnico, sem a generalização, sem o acesso fácil da informação. É a mesma coisa de eu explicar para vocês. Pego a minha área, por exemplo, minha área aqui de controle. Todo mundo já viu piloto automático, principalmente de avião.
Você seta o avião, ele vai seguir a trajetória lá que ele tem que seguir, sem o piloto precisar segurar o manche. Agora, se eu for falar das equações que está por trás daquilo ali, nenhum de vocês aqui na sala vai conseguir entender. Então você tem quando eu vou para a equação, para mim eu estou indo para essa concepção reducionista, muito técnica, muito específica. Ok? Que está mais próximo da comunicação científica do que da divulgação. Mas então o que o grupo quis dizer é o contrário, né? Justamente, a divulgação é o contrário. É tornar isso mais acessível ao público leigo. Uhum. Ok? Podem continuar, meninas. A segunda pergunta, ela é qual a característica comum entre a divulgação, uma das características, né? Mas qual a característica que eu citei comum entre a divulgação e a comunicação científica? Primeira opção, o perfil do público de ambos são iguais. Segunda opção, ambos visam a disseminação de informações ligadas à ciência. Ou terceira opção, o nível de discurso de ambos são praticamente iguais. Acho que ambos visam a disseminação de informações ligadas à ciência. Também acho que é a segunda opção. Acertaram. Será aquela questão fácil que o professor coloca para dar ponto de graça? Agora número 3. Só um minutinho que eu vou mudar de tela. Em relação à alfabetização científica, identifica as alternativas corretas e falsas. Em seguida, assinala a alternativa a consequência correta. Deve estar prevista na divulgação científica. Deve servir de instrumento para distanciar os que produzem ciência e tecnologia do cidadão comum. Não deve convocar pessoas para debates amplos sobre a relação entre ciência e sociedade. O público sujeito à alfabetização é desprovido de informações, conhecimentos, saberes e a divulgação científica irá ensiná-lo a compreender a ciência. Aí tem a opção A, B, C e D. Cara, eu acho que essa última aí é VFFF, né? Sim. É essa aí? Eu acho que é essa também. Acho que não. Tá. A Jéssica respondeu letra D. A Luana respondeu letra D. Eu acho que o Antônio respondeu a D. E a Emília a D também. Pode falar qual é a correta ou esperar mais um tempinho? A Luana também falou. Tá, a correta é a última opção aqui, que é a VFFF. Porque a única verdadeira deve estar prevista na divulgação científica. A alfabetização deve servir de instrumento, não deve, servir de instrumento para distanciar os que produzem ciência. Ela também deve convocar as pessoas para debates e o público sujeito à alfabetização, como o Lucas falou, e eu estava extremamente incorreta, o público não é desprovido de informação. Pode passar para 4.
simples também, eu acho. Qual o público está mais familiarizado com jargões e termos técnicos? O público da comunicação científica ou o público da divulgação científica? Comunicação científica. Então, Emília, Jéssica, Luana, Mariana e Antônia acertaram. Pode passar para a 5. Bom, quanto à incorporação de elementos ao processo de circulação de informação científica e tecnológica, essa incorporação ela se deve aqui: apenas a divulgação dos meios de comunicação de massa, atingir um grande número e heterogêneo de telespectadores através da TV, a fonte de pesquisa sofrer a interferência de um agente de uma estrutura de produção, ou a restrição da comunicação científica para divulgação. Eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Eu também ia perguntar algo sobre isso. No caso de quando tem um elemento inserido dentro da comunicação científica, quando ela é divulgada, o que pode interferir nessas informações? A divulgação nos meios de massa, o propósito de atingir um número maior de telespectadores, ou a fonte de pesquisa sofrer uma interferência de um agente ou a estrutura da produção na hora de apresentar essa informação, ou a restrição da comunicação para divulgação. Eu acho que pode ser a C, então. Acho que é. Letra C, tá certo. C? Pode passar para C. A comunicação científica comporta 2 níveis. A comunicação intrapares e a extrapares. Em relação à comunicação intrapares, marca a opção correta. A. Tem como público-alvo especialistas que não se situam por formação ou atuação específica na área que é objeto da disseminação. B. Compreende a circulação de informações científicas, tecnológicas e de inovação entre especialistas de um campo ou de campo conexos. C. Não se materializa por periódicos especializados ou por eventos científicos em áreas bem delimitadas. D. Pressupõe temática sempre mais aberta, com perspectiva multidisciplinar, que possa interessar a uma audiência mais eclética. A Luana falou que é a C ou a D, a Laís a C, Jéssica B, Emília B, a Luana mudou, é a B, e a Mariana a B. Eu posso falar a opção correta? Ah tá, a Luana falou que acha que é a C ou a D. Não, é que essa opção da Luana que ela colocou é da outra resposta, eu acho. Ah tá, entendi. É a B. A opção correta é a B, que é compreende a circulação de informações científicas, tecnológicas e de inovação entre especialistas de um campo ou de campos conexos. Pode mudar para 7. A divulgação científica se dá principalmente através dos meios de comunicação e extrapola o território das mídias, entrando em outros campos. Levando em consideração a afirmação anterior, assinale a opção incorreta.
ela ocorre apenas em jornais, programas de televisão e revistas relacionadas à ciência. Ou a divulgação científica pode contemplar audiência bastante ampla, heterogênea, como no caso de programas veiculados na TV aberta brasileira, que potencialmente atinge milhões de telespectadores, ou ela não está restrita apenas aos meios de comunicação de massa, passa pela literatura, TV, HQs, folhetos, entre outros. Letra A, né? É isso mesmo. Ela não ocorre só nos jornais, programas de televisão e revistas, ela também ocorre em outros tipos de mídias e dentro de outros campos. Questão 8. É possível requerer a segmentação na divulgação científica? A. Sim, pois há níveis distintos de divulgação, tendo em vista o perfil institucional da população e dos veículos que a promovem. B. Não, pois não há diferenças sensíveis entre divulgação científica, mediada pela grande imprensa, pelas revistas segmentadas e pela TV. C. Não, pois não existem distinções importantes em termos de audiência, temáticas e níveis de discurso, mesmo se for considerado o grupo fechado de revistas de divulgação científica. A Luana falou que a letra A, Emília, Jéssica A, Emília C. Ela ficou confusa. O Antônio A. A opção correta é a A. Sim, pois há níveis distintos de divulgação, tendo em vista o perfil institucional da população e dos veículos que a promovem. Pode passar para a próxima. Bom, agora é a 9. Em relação à divulgação e à comunicação científica, assinale a única alternativa incorreta. Primeiro, a divulgação científica está focada em democratizar o acesso ao conhecimento científico do público leigo. Segunda, as duas situações apresentam os mesmos níveis de discurso, conceitos e termos técnicos. Ou terceiro, na divulgação científica, o público não é alfabetizado cientificamente. Bom, a maioria disse no chat letra B, e sim, está correta a letra B, porque a gente apresentou que as situações, elas não apresentam os mesmos níveis de discurso, conceitos nem termos técnicos. E agora a última pergunta. Apesar das diferenças, existem 3 pontos em comum entre a divulgação e a comunicação científica. São elas: a forma de comunicação, as parcerias entre jornalistas e pesquisadores e os canais de divulgação. B, a forma de divulgação, acessos e interesses extracientíficos. B, os interesses extracientíficos, o conjunto de constrangimento e os canais de divulgação. Ou D, o conjunto de constrangimentos, as parcerias entre jornalistas e pesquisadores e a obrigatoriedade de estudo da comunicação por jornalistas da área. D. Eu acho que é a segunda.
Essa é a letra D. O conjunto de constrangimentos, que é quando envolve os interesses extracientíficos, as parcerias entre jornalistas e pesquisadores que geram a biblioteca virtual e a obrigatoriedade do estudo da comunicação por jornalistas da área. Porque esses jornalistas depois eles conseguem criar uma parceria com esses cientistas, essas instituições, e criam as bibliotecas. Então, a certa é a letra D. Excelente. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Ou pergunta? Antônio, Jéssica e Josiane, que fizeram um vídeo aí sobre o texto, querem contribuir com alguma informação, com alguma coisa que não foi comentado pelas meninas? Ô, pessoal, e vocês não comentaram nada sobre e questão de fake news? Que as fake news também têm a ver com a divulgação científica. Aliás, fake news relacionadas à ciência, como é o caso que nós estamos vendo aí dessa questão de transmissão de Covid, essa questão de vacinas para Covid, algo muito recente, né, do que a gente está vivendo nessa pandemia, nesse período de isolamento, esse tanto de informação que surge por ambos os lados. Como que os dois grupos, tanto que fez a sustentação como que preparou o vídeo, vê e se posiciona diante desse tema, desse assunto? Alguém tentando falar? Flávia, tá tentando falar? Não, eu liguei o microfone sem querer. Ok, e aí, grupos? Então, Lucas, eu cheguei a falar quando estava apresentando na questão das fraudes, quando envolve os interesses extracientíficos. Eles acabam tirando algumas coisas relacionadas à própria questão e passa dentro dos constrangimentos que passa a comunicação e a divulgação, porque ela pode acontecer em qualquer um dessas duas opções. Bom, pessoal, a Jéssica aqui respondeu pelo chat, então eu vou ler a mensagem dela aqui. As fake news acho que se encaixam de certa maneira nessa questão dos constrangimentos, porque de certa forma elas podem ser vinculadas para beneficiar algo ou alguém. E vai ser isso mesmo, e é algo que nós vamos ter que lidar com essa situação daqui para frente. Afinal de contas, rede social tá aí no mundo inteiro. E qualquer um, a gente costuma brincar, a gente costuma sempre falar muito que a internet é terra de ninguém, né? Qualquer um pode falar o que quiser, do jeito que quiser, e pronto, na maioria dos casos vai ficar por isso mesmo. E então imagina se você puder falar algo para manipular um grupo de pessoas. Isso hoje é algo muito simples de se fazer, algo muito comum de se fazer. Não tem a ver especificamente com ciência, mas estamos vendo aí a situação em que
Nos Estados Unidos, o presidente não aceita a derrota dele para o Biden, né? John Biden, que está lá. Então, Donald Trump não aceita e está reclamando e levantando falsas suspeitas aí sobre o processo eleitoral lá do país dele, dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nós temos aqui no Brasil também essa questão sobre igual eu tinha dado aqui no exemplo, sobre essa questão de vacina, né, e tratamento sobre a Covid. Lembro que lá no início da Covid, um monte de coisa curava a Covid aqui no Brasil. Desde cajuína, que é uma pinga feita do caju, ao como é que chama o outro? Pitu, né, que é outra cachaça que vende lá no Rio de Janeiro. Então, as cachaças aqui brasileiras curavam o Covid-19. E por aí foi uma série de coisas, tanto de bebidas quanto de alimentos também utilizados no combate da Covid-19, que não passava de informações falsas. E a questão é essa mesmo, de que a gente vai ter que lidar daqui para frente, é de buscar informações para verificar a informação. Não é um processo fácil do ponto de vista de sociedade, porque nós não temos uma formação para lidar com essa questão de situação de divulgação científica, e é um problema crônico da nossa educação brasileira, assim como um todo, que começa lá no ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e por ali vai um grande número de pessoas que, apesar de ter a formação mínima, né, que se exige no Brasil, que é o ensino fundamental e o ensino médio, ela ainda assim não consegue ler e lidar indicativos e informativos básicos utilizados tanto na comunicação quanto na divulgação científica. O Antônio manifestou aqui também que o importante é ter veracidade da informação antes de poder repassá-la. Ok, mas você não está errado, Antônio, mas a questão é como você vai conseguir exigir isso das pessoas, uma vez que as pessoas não têm informação para isso. Que talvez seja o maior problema que nós temos hoje. A pessoa não tem informação para verificar se uma informação é verdadeira ou falsa, mas ela tem acesso a meio digital, principalmente através das redes sociais, para estar repassando aquilo para frente. Então, são problemas crônicos que nós vamos ter que lidar com isso daí para frente, tá? Pessoal, obrigado aos dois grupos aí que participaram, uns mais diretamente, outros menos indiretamente. Antes de eu devolver a palavra aqui para as meninas, só chamar a atenção do próximo grupo, que é o grupo da Isadora. Deixa eu ver se está aí presente. Isadora, tá aí, Isadora? Acho que a Isadora não está aqui hoje. Olhando assim só pelos e-mails, a Isadora não está presente. Júlia e Ana Paula, alguém presente aí? Ninguém do grupo? Quer dizer, olha, acho que não tem ninguém do grupo aí hoje. Bom, espero que o grupo aí, Isadora, Júlia e Ana Paula, envie o vídeo até as 12 horas de sexta-feira. O grupo que vai fazer a sustentação, a Lidiane, a Mariana Costa e Micaele, tá? Tanto vocês quanto o grupo do vídeo devem fazer para mim a análise crítica do texto de até 2 páginas, só para deixar claro. Os demais grupos agora façam para mim só a análise do vídeo, então vou fazer a crítica ao vídeo que o colega fez, ok? Turma, eu vou tentar soltar essa semana aí mais alguns arquivos de correções de vocês. Devo conseguir soltar isso mais pelo final de semana, mas vou tentar dar mais um pouco de retorno aí para vocês sobre as correções e notas, pra gente já ir finalizando isso, tá bom? Meninas, podem encerrar aí então. Vocês que tinham ficado de dar uma premiação pro pessoal, posso fazer o encerramento. Pode fazer o encerramento aí e ver quem vai ficar com o brinde da aula de hoje. Bom, então, a gente queria dizer que a premiação era mentira. Tô brincando, não era. Como a Mariana, ela sempre interage mais, então a gente chegou a um consenso
de que a Mariana, para variar, ficou com o primeiro lugar da interação. Gente, mas eu posso ceder, é porque é o seguinte, eu só queria explicar aqui, é que o meu grupo é de sustentação, então eu tô tentando participar para que as pessoas possam participar no meu dia e a gente não fique num vácuo, mas se quiserem ceder, já que eu ganhei o outro, não tem problema nenhum também. Bom, não sei, eu acho que também todo mundo pode participar, assim como você tá tendo consciência. Mas, e aí, Ana e Letícia? Bom, o prêmio era de acordo com a maior participação. Então, acho que a Mariana ganhou mesmo. Ok, então, Mariana, o prêmio é seu. Muito obrigada, então, gente. As meninas te passam o prêmio aí, conversam com você em off. Turma, obrigado aí de novo pela apresentação. Vou estar subindo o link e os demais grupos preparem-se aí para a próxima semana, né? Lembrando que é Isadora, Júlia, Ana Paula, o vídeo, e Lidiane, Mariana e Micaele, a sustentação na próxima semana, ok? Turma, obrigado a todos vocês. Eu vou estar... só um último aviso, desculpe. Eu não sei se eu criei aqui no Teams a entrega do projeto de pesquisa. Se eu não tiver criado, eu vou criar a tarefa para vocês me entregarem a última atividade. Lembrando que essa atividade ela é em dupla, tá? Que aí a gente encerra essas atividades de avaliativas aqui do curso. Pelo menos essa criação de tópicos. Vocês vão ter prazo ainda para poder fazer isso, né? Isso já está marcado lá para a última semana de aula. Combinado? Obrigado a todos vocês aí. Alguém quer fazer alguma última colocação? Gente, então obrigado. Vamos estar encerrando a aula aqui hoje para não passar muito do horário, que acabou que a coisa foi estendendo. Nós já estamos com quase 1 hora de aula aqui. E para não sair muito fora daquele horário nosso lá, tá bom? Obrigado a todos, gente. Boa noite. Até a próxima segunda, então. Boa noite. Obrigado, viu, meninas, pela sustentação. Foi muito bacana também. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.